Bom dia com Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. São Mateus capítulo 5, verso 44 ao 48. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez oramos a Ti, ó Pai, que és conhecedor de todas as coisas. E melhor do que qualquer pai aqui, o Senhor conhece os filhos do Senhor. O Senhor os chama pelo nome e eles hão de responder naquele dia, conforme declarou Jó: ele me chamará e eu lhe responderei. Que isso seja acentuado em nossos corações nesse instante, como filhos que somos. Com perdão dos nossos pecados, pedimos que o que vamos ouvir seja a Tua palavra para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, provérbio, adágio popular: o uso do cachimbo deixa a boca torta. É certo. Às vezes até a pessoa depois converte, se liberta do cachimbo, mas continua com a boca torta. O que quer dizer isso? É que muitos dos nossos estudos, a gente sabe que não vai valer nada para quem já tem a boca torta. Por que não dizer para pessoas velhas já? Porque elas não mudam. Elas não vão mudar. Pode ouvir o que ouvir, elas não vão mudar. Porque o uso do cachimbo as deixou com a boca torta. E eles ainda dizem que o pau que nasce torto até a cinza é torta. Mas, agora, na verdade, a conversão, o novo nascimento, mudaria essa natureza terrível que nós temos. Eu estou falando, às vezes, de mim mesmo, né? Muitas coisas aqui, às vezes a pessoa pensa assim: o pastor está me insultando. Pode até pensar assim, mas quando eu estou falando é comigo mesmo, né? Porque não sei se o airiano tem que ser teimoso dessa forma. Então, esse estudo, como toda mensagem, é para quem deseja mudar, busca realmente, conforme nós ouvimos aqui sexta-feira passada. Eu confesso que, mesmo sendo eu que estava dando a palestra, mas é como eu disse no rádio, né? A mensagem de Paulo reprovava ele próprio. Ele declarou isso. O Evangelho
que a gente prega, se não reprovar a gente próprio, então tem alguma coisa de errado, né? O Caifás nunca diria, eu sou miserável homem que sou, né? O miserável homem que eu sou. Ele seria apedrejado logo em seguida. O Papa não pode fazer essa declaração porque é a sua santidade, né? Entre aspas. Mas Paulo fez. Miserável homem que sou. O irmão Branham disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Isso quer dizer que a sua mensagem o reprovava, mostrava o que era a carne dele. Não é certo? Agora, as outras doutrinas não fazem isso. Então, ali o profeta respondeu uma pergunta, quando a pessoa disse assim, olha, eu já pequei depois da minha conversão, será que ainda há remédio para mim? Há chance, em outras palavras? Ele disse, sim, só de você ter esse desejo de ser restaurado, é um sinal que você será restaurado. Porque se há um fundo clamando fundo, é porque é um fundo para responder. Quando há esse desejo no coração, desejo profundo, então muda. Mas quando não há, não tem jeito. Às vezes nós ouvimos já dizendo assim, não é assim, não vai ser assim. Não mudo, não vou mudar. Agora, vocês que são novos, prestem bem atenção na linguagem de São João, né? Para vocês que são novos, a coisa é mais fácil. Parece que a mocidade dá mais trabalho, é mais rebelde, mas ela é muito mais maleável. Ela está caminhando para um destino ou para outro. E mesmo o rapaz, com exceção daquele mundano mesmo, malvado, ele é menos perigoso, menos ofensivo do que um homem mais velho. Ele é menos astuto. Ele é menos cilada. Como também a moça, principalmente se tratando da virgem. Né? Porque hoje é difícil ser uma virgem de mente, bem entendido, por causa das escolas, por causa da televisão, por causa das companhias, mesmo casadas, elas não deixam as moças serem virgens na mente. Elas não são mais virgens na mente. A mente não é virgem mais. É uma mente conhecendo o mal por dentro, pelo nome. Nomes pornográficos que dão a bichos, a peixes, ao alfabeto e coisas assim. Questão de terminologia pornográfica. Então elas sabem mais do que os velhos. Não é certo? Agora, eu continuo batendo nisso, que vocês que são novos ainda têm muita coisa a vosso favor. Porque um velho mudar é custoso. Uma mulher velha, que já entortou a boca, com o uso do cachimbo, é custoso. É uma ignorância que fecha a cabeça da pessoa, e parece que sela ali, parece que ela é batizado com aquele espírito, e mudar uma coisa velha, uma natureza velha, é custoso demais. Ou coisa terrível. E para começar, acham que não é. Não é? Só erra são os novos. Nunca cama o miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Mas o novo ainda tem um caminho pela frente. O velho só tem um conserto, é a sepultura, é a morte. O novo ainda tem uma vida pela frente. Então vamos encarar dessa forma assim, mais real. Eu peço perdão. Acho que aqui não tem nenhum velho, né?
Bom, se tiver algum velho aqui, me desculpa, né? Aliás, se tiver algum velho aqui, ele diz amém, isso é verdade. É verdade. Eu não mudo. Só Deus mesmo para me mudar. Tá certo? Mas vamos pensar um pouco em filhos. Filho. Então você escreve a palavra filho e põe entre aspas, não é? Filho no sentido da palavra. Ora, nós vamos aprender uma coisa que pode ser chocante. Pode ser chocante, mas é verdade. Não é por ser filho dos mesmos pais, ter nascido daquela mulher, daquele homem, que são filhos, no sentido da palavra. Não importa o quanto se moderniza as coisas. Não importa se a mente, os princípios têm que ser adaptados à perversão, à nova moral, à nova sociedade. Isso não importa. A coisa começa sendo o que era lá no princípio. E vou mostrar isso para vocês, que mesmo sendo filho, tinha que ser adotado depois. Teria que receber adoção. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha, se foi assim com Jesus Cristo, então, aquela lei da adoção lá no Velho Testamento já apontava para isso. Era o filho que realmente obedecia, respeitava, honrava o nome do pai, interessava pelos negócios do pai. Foi o que Jesus fez. É que recebia adoção depois publicamente, era vestido de branco. Hoje nós estamos pondo anel no dedo de pessoas que, vocês entendem, não precisa nem falar. Nós, com todo respeito a vocês, filhos, eu não creio que esse tipo, tem muita coisa que a gente fala que é, como o irmão Brand disse, eu não estou falando de vocês, irmãs, irmãos. Ele estava falando de coisas lá de fora, entende? Mas que vive cercando, não é? A igreja, é claro. Mas eu estou ficando cada dia que passa mais novo, perdi a linha já do que eu ia falar. Tá bem? Então, filho era aquele que realmente demonstrava, através do respeito, da honra, do interesse pelas coisas do pai. Tanto que o comportamento dos filhos derrubava até um sacerdote. Eli morreu com o pescoço estrangulado, quebrado, por causa dos seus filhos. E Paulo, quando foi traçar o perfil do bispo, do pastor, do diácono, o que ele disse? Sobre sua mulher e sobre seus filhos. Que sejam obedientes e que não sejam acusados de dissolução. Então, nós nunca vamos parar aqui para deixar de olhar a verdade como ela é. Veja quantos filhos Davi teve. Ninguém sabe quantos filhos Davi teve. O homem teve 500 mulheres. Ninguém sabe quantos filhos ele teve. Mas um deles, sem falar de Absalão, né? Ficou muito distinto. Foi especial, foi Salomão. Apenas um deles ficou, ou nenhum deles foi distinto, especial como Salomão. E assim você vai enumerando.
A mesma coisa aconteceu com o próprio Abraão, e vem assim. Não se sabe quantos filhos Abraão teve, gerou. Porque, na verdade, no Velho Testamento, bem entendido, não vai confundir. A mulher podia não ter filho, mas o homem não podia ficar sem ser pai. Se ela, a mulher legítima, não pudesse lhe dar filho, então ela própria agenciava um meio dele gerar filhos. Até ela própria teria que fazer isso. Então o homem nasceu como um reprodutor para procriar, gerar e habitar a terra, não é? Doutrina que até a Igreja Católica quer sustentar até hoje, que o sexo só pode ser feito para a procriação, o que é uma perversão, que é um legalismo, o que é falso. O irmão Branham não sustentou isso, nem Paulo, tão um pouco. Agora, o irmão Branham condenou certas maneiras do controle de natalidade, então ele disse isso teria que ser estudado à parte. Agora, vamos repetir aqui, não era somente por nascer daqueles pais que tinha que receber a adoção, receber os prêmios, prêmio que filho nunca deveria receber nessa terra dos seus pais, mas a gente vai dando a si mesmo. Agora, existe uma condição para ser filho. Jesus disse aqui no verso 45, onde lemos, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Veja, isso tem uma condição que realmente leva a pessoa para cima, para o rapto. O irmão Branham disse, a fé é baseada no perdão. E Jesus está dizendo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, para que vocês possam ter a fé perfeita para irem no rapto. Ser tolerante do mal é uma coisa, conivente é uma coisa. Você às vezes não pode andar com uma pessoa, mas não tem que ser obrigatoriamente inimiga dela, uma perseguidora daquela pessoa. Tem pessoa que persegue a outra no espírito, às vezes nunca fala com ela, nunca fala dela, mas persegue ela no espírito. É o que causa antipatia. Aquela pessoa, aquela mulher, aquela moça é antipática, não gosto dela, não gosto de olhar nela. Aquele homem é antipático, aquele rapaz é antipático. Mesmo, às vezes, sem ter nenhum relacionamento pessoal com ele. E tudo onde vê o que talvez alguns de nós aqui já tenham tido essa experiência de perseguir no espírito, de perseguir na mente. Agora, isso não é próprio do eleito. O irmão Branham, para mostrar que aquelas almas que estão debaixo do altar pedindo por vingança, até quando, Senhor, vingarás o nosso sangue? Ele disse, aquela lá não é a noiva, não são eleitos que morreram aqui, estão lá debaixo do altar, não, porque a noiva não clama por vingança. A noiva é como Estevão, é como o próprio Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos palestras justamente para ir ajustando o nosso espírito. Por que que nós amamos tanto a determinadas pessoas, mesmo de longe, no espírito?
nós gostamos delas, sentimos bem com elas. O mal está na gente ou nelas? A diferença está na gente ou nelas, quando nós nos sentimos bem. Eu não gosto do espírito daquela mulher, não me dou. E quando fica sabendo de um defeito, bem eu falei. Mas quando gosta, às vezes até excede. O que é que acontece? Que lei é esta? O que será isto? Seria próprio? O irmão Branham disse: você sabe como que eu conquisto as feras? É com amor. E ele chegou a dizer: quando você vê uma mulher ali desnuda, com um cigarro entre os dedos, ele disse: não fica a condená-la, não. Ela já tem o suficiente contra ela, por que você está condenando? E ele próprio mostra que quando ele entrou no bar, condenou aquela velha que não tinha mais conserto, para a religião, né? Ele a condenou de uma forma veemente, forte. Ele disse: por que Deus não varre uma peste dessa da terra? Aí Deus mostrou lá fora, chamou ele lá fora e mostrou o arco-íris de sangue, o sangue bombeando dia e noite por causa dos pecados dele. Então ele voltou lá e a velha desentortou a boca. Se converteu, né? Acho que só o poder daquele mesmo é que pode converter. O que seria isso? Agora, como é que nós podemos afirmar que uma pessoa com a qual nós não temos comunhão de espírito, sentimos mal com ela, não seja ela também uma filha de Deus? Quando nós devemos amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem, para que sejamos filhos. Assim, a linha é esta. Para que então possamos estar no rapto. Porque nunca teremos essa fé para o rapto sem que isso opere. Aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, o nosso estudo hoje sobre criança, ele é pequeno. Penso eu assim, né? Então, eu quero encabeçar bem com esse estudo mais bíblico, né? Aos Romanos capítulo 8, verso 15, para não ler muito: porque não recebestes o espírito de escravidão, porque filho nunca seria escravo, né? Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. O Abba quer dizer pai. Pai, pai. Seria o mesmo que dizer pai, pai. Abba, no hebraico, quer dizer pai. Abba, pai. Pai, pai. Não é? É um vocábulo hebraico. Caldaico, né? Como eles dizem. Significa pai ou meu pai. É usado junto com pai. Ele não pode ser isolado. Então ele não pode dizer, se você dissesse lá Abba, somente Abba, pai, para exprimir invocação filial a Deus. Entende? Para exprimir invocação filial a Deus, conforme Marcos 14, 36, Gálatas 4, 6. Foi proibido aos servos. Servo não podia usar esse termo. Era privativa dos filhos. Abba, pai. São Marcos 14, 36, vamos ver o que é.
14:36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, veja, quem que usou essa expressão? Em relação a quem? Fala forte, fala forte. Quem usou essa expressão? Foi Jesus Cristo. Em relação a quem? Ele estava se dirigindo a quem? A Deus, ao Pai. Então, Abba, Pai, invocando filiação a Deus. Isso porque ele já tinha recebido a adoção lá no Monte da Transfiguração. Vocês que são filhos, né? Parece que o termo, todos nós somos filhos, mas vocês que ainda estão sob a tutela de seus pais, devem pensar nisso de uma maneira mais séria. Mesmo se os pais não correspondem, mas existe o limite. O limite. Mesmo com um pai que não corresponde, uma mãe que não corresponde, mas existe um limite. Esse limite permanece lá, mesmo se ele não respeita aquele limite, ela não respeita, mas você deve respeitar. Se isso funcionasse assim, entre mulher e marido, filhos e pais, a coisa estaria completamente diferente hoje. Agora, nós estamos estudando e ouvindo coisas que parece que são impraticáveis, são impossíveis, porque nós estamos no Getsemane. Nós estamos tomando o cálice. Parece que nós estamos abandonados até. Deus meu, por que me abandonaste? O corpo de Cristo passa pela mesma experiência. Não seria a fase de Abraão, quando estava só secando a cada dia que passava? Não será? Exatamente isso. Mas ele tinha consciência de que era filho, porque Jesus agiu como tal, desde criança. Aos 12 anos de idade ele disse: importa antes tratar dos negócios de meu pai. Veja como é que foi. Então ele tinha consciência de filiação, porque ele é filho porque nasceu de mulher, e nesse ofício ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele falou como filho, orou como filho, agiu como filho, morreu como filho, ressuscitou como filho. É isso que tem que ser posto, estabelecido. Isso quer dizer, não, casar, meus irmãos, não é simplesmente acasalar, não. Casar é formar um lar. Olha, primeiro Deus, segundo a sua mulher. Primeiro Deus, bem entendido. Você não põe Deus em primeiro lugar se você não põe a sua mulher em segundo. Se você já deixar a sua mulher por causa das coisas de Deus, você já está morrendo. Você já está mentindo, você está dizendo que não pôs as coisas de Deus em primeiro lugar. Terceiro que é você. A mesma coisa acontece com a mulher. Se isso funciona de uma maneira sincronizada, então é o casamento do qual virão filhos de verdade. Por isso que antes de vocês se casarem, eu estava vendo aí um novo plantel com o Monte Carlos aí, né? Está tudo crescidinho, né? Um novo plantel. Se houver tempo, daqui 10 anos, daqui 5 anos, a moçaiada, né? Então, não pense que casar é acasalar-se apenas. Casar é formar um lar, é uma família. Viver em função um do outro em todos os sentidos da vida.
Então, esse Abba Pai é profundo. Eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito dele aqui. Isso para mim ele é profundíssimo. É uma das melhores coisas que nós podemos lembrar. Eu nunca correspondi com Deus. Eu nunca correspondi com minha mãe, conforme Jesus correspondeu com o Pai. O mesmo Espírito testifica, verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica, nos dá consciência de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Por isso não tem nada a ver com escravo. Tem muito escravo aí, trabalhando para Deus, que é uma beleza, denominacional. Denominação. E trabalham mais do que os próprios filhos. Você vê que um escravo, uma escravinha dentro de casa, trabalha mais do que as filhas. Um escravo trabalha mais do que os filhos. E o profeta vai mais longe, é mais grave. Ele diz: um mulo trabalha mais do que um puro sangue. Tem mais força no cavalo do que o cavalo. O mulo, o burro, que é um fruto hídrico que não procria. E ele mostrou claramente que esse fruto híbrido é a denominação. Mostrou de acordo com as Escrituras. E ele trabalha mais, mas não é filho. Ele não tem a semente de procriação. Porque o filho tem a semente da procriação. Ele não morre. Ele nunca morre, o filho. Ele pode ir gastar tudo que tem lá com as meretrizes, e por fim ele cai, ele não prospera, porque muita gente, como eu estou prosperando? Olha, quer um juízo maior do que esse? Prosperar? Em certos casos. A prosperidade é um dos principais sinais de juízo que cai sobre a pessoa. O profeta disse: deixa ela ir, ele ir. Se ele é um filho, um chicote cai nele lá. Porque a prosperidade vai separá-lo mais de Deus. Então o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, é o mesmo Espírito que testificou lá em Jesus. Ele diz: Abba, Pai. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso porque Jesus ainda é apresentado aqui como filho. Então, co-herdeiros, herdando a mesma coisa, juntos com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aí depois ele mostra: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui na mensagem Possuindo Todas as Coisas, parágrafo 107, o irmão Branham diz, ele faz uma pergunta pela igreja, pelas pessoas: irmão Branham, você é digno disso? Ele responde: não o sou. Crê você que eu sou digno? Não, você também não é. Crê você que o bispo é digno? Não,
Então por quê? Por que que você vai estar lá, então? Por que que você... É porque eu sou herdeiro. É porque eu sou filho. Se tu fosses o maior bêbado do mundo, e teu pai te deixasse $1 milhão, fosses digno ou não, tu serias o herdeiro da herança de teu pai. O que ele poderia deixar-te seria teu, fosses digno ou não. Ele o deixou para ti. Amém? Agora, só tem uma maneira de usufruir dessa herança. É voltando para lá. Então ele caiu em si. E veja o que ele disse. Na casa de meu pai. Veja como ele ministrou a sua própria decisão, muito embora reconhecendo a sua indignidade. Ele diz, você é indigno. Eu sou indigno, não precisa ninguém falar que eu sou indigno, não. Eu sou indigno. Mas ele ministrou a si próprio, com essa consciência. Eu vou dizer para o meu pai, quer dizer, na casa de meu pai, os jornaleiros têm, os escravos têm uma mesa para comer. Então eu vou voltar e dizer para ele, olha, o senhor não me considera mais como filho, mas me deixa ser um dos teus jornaleiros aí, teus serventes. Mas não tinha como. Essa que é a grandeza, não tinha como o pai recebê-lo de volta e jogá-lo lá com os escravos, com os servos, por mais regalia que eles tivessem. Não tem como Jesus dispensar um membro do seu corpo. Ele não tem como botar uma outra pessoa no lugar seu, no seu corpo. Ele não quer tirar uma mão e colocar outra, fazer um enxerto, um transplante, tirar um coração e pôr outro. Ele não vai fazer isso. É tão certo que ele colocou o seu nome desde antes da fundação do mundo, lá naquele livro da vida do Cordeiro. Um nome que você não conhece, que o diabo não conhece, mas que é seu, é do seu espírito, é de sua alma, é do seu corpo celestial, é do seu corpo glorificado. Aquele nome está lá. Agora nós vamos ver aqui, ainda só um pouquinho, em relação a essa criação. Veja que ele falou uma coisa muito importante, que chama a atenção dos jovens, dos filhos. Ele diz, olha, a promessa é tua, parágrafo 61 de Possuindo Todas as Coisas. A promessa é tua, porém se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Ele te despoja de tua saúde, porém tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer, devolva-me a minha saúde. Não importa qual seja a doença. Qualquer doença afeta o que? A saúde. Pode botar o nome dela do que quiser. Pode ser um gigante. Devolva-me. Ele está falando da fé perfeita. Se você alcança essa promessa, não é muito fácil você possuí-la, segurá-la, porque você vai ter que tirar Satanás do seu caminho. Então você vai ter que tirar a Satanás logo jovem, mocinho, ele está dizendo aqui, da sua frente. Agora, quando foi que Jesus tirou a Satanás de sua frente? Já foi lá no Monte da Tentação. E agora nós vimos naquela fita um fato real, que pode dizer, eu não gosto de fita, eu não gosto de vídeo. Você tem medo de ver a realidade.
Muitos não gostam por causa do que acontece com eles. Está ali na fita, no vídeo, em imagem. É por isso que eles não gostam, se sentem mal. É um espírito religioso que unge eles. E estão com medo de ver aquilo, porque aquela serpente, quem que é aquela serpente? E a condição dele ali, aquela tentação. Quando você vê a pessoa, eu tenho dificuldade com o vídeo, pode ver o que está acontecendo com ela. Preste bem atenção. Foi lá no Monte da Tentação. Foi o diabo que foi lá, chifrudo, fez fogo saindo pelos olhos, pela boca. Não. É uma mulher bonita. É o próprio coração. São as próprias razões. É o egoísmo. É o personalismo. Aquele homem, eu tenho certeza que o irmão Branham ele joaria, que eu falar, aquilo é revelação. Quando a igreja católica se pôs contra ela, eu falei, pois bem, é daí que eu vou tirar o mel. Tem alguma coisa, me chamou a atenção, porque a coisa foi até para o Congresso Nacional. Foi discutida até no Congresso Nacional. Espera então, eu quero ver. Eu não aconselho ninguém a locar fita nenhuma. Muito especialmente aquela. Você não tem ministério para aquilo. Você vê uma fita aqui, você corre um pedaço de uma fita, você corre e já quer ver toda lá. Mas não foi ali. Veja só, quando Jesus disse a quem mais perigoso, um apóstolo que queria dar a vida por ele, Pedro, ele disse, para trás de mim, Satanás. Você tem que vencer Satanás, não é só lá fora, no mundo. Dentro do próprio apostolado, e Pedro não era um Judas. Ele não falou aquilo com Judas. E agora Paulo vem e diz, miserável homem que sou. Irmão Branham disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Então, se é o maior inimigo, irmão Branham teve inimigo que ficou de arma nele, com infla vermelho, luneta, mira com infla vermelho que enxerga de noite, faz a mira de noite, no escuro, para atirar nele, matá-lo, atirar nas costas dele, na cabeça. O diabo tentou matá-lo de todas as formas, de todas as maneiras, mas ele ainda afirma, o maior inimigo que eu conheço não é aquele que estava com um fuzil lá não, chama-se William Marion Branham. É uma consciência perfeita que nos dá da coisa. E lá dentro de casa ele teve que dizer para a mulher dele a mesma coisa que Jesus disse a Pedro. Ele só não falou o nome do bicho. Ele disse, sai do meu caminho. Sai do meu caminho porque eu tenho um ministério a cumprir. E você chega como alguns pastores em desespero chegam, como é que pode um ministério, almas, 1000 almas, 700 almas, 500 almas ficar na mão de uma mulher? De uma mulher. Não, para trás. Sai do caminho. Sai do caminho, porque eu tenho um ministério. Ele tinha que seguir, cumprir o ministério dele. E foi o que Pedro quis. Pedro queria morrer no lugar dele. Disse, o que é isso? Para trás de mim, Satanás. Ele não poupou. O irmão Branham pelo menos falou só assim, sai do meu caminho, né? Para trás de mim. Mas lá com Pedro, na vista dos outros, todo Jesus disse, Satanás. Então, tu vais ter que tirar a Satanás, meninas.
te asseguro isso, tu vais ter que tirar a Satanás. Ele vai despojar você de sua saúde. Porém, tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer: devolva-me, regresse a mim, venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou seu herdeiro, eu sou a sua herdeira, Satanás. Devolva a minha saúde. Tu tomaste, olha, ele já vai falar no lugar do pai e da mãe. Tu tomaste minha filha e fizeste com que se misturasse com o jovem que não devia. Tu tomaste a meu filho e fizeste com que se misturasse com a jovem que não lhe pertencia. Ah, se todos os pais tivessem essa fé, hein? Não haveria casamento errado, né? Porque quando uma mãe vê o filho, fica com a olheira depois, chora amargamente no dia do casamento, aquela coisa toda. Parece que aquela coisa roxa, fechada. Pensa que é questão pessoal, mas não. Mas se tivesse fé para requerer aquele filho, salvava. Tivesse fé para requerer aquela filha, ela não iria tocar o roque. Quando ele pegou no cinturão para bater, o Espírito Santo disse: não, ela já está mocinha, não faça isso. O que está morrendo nela é sua alma, encomende a Deus. Viu o que aconteceu? Eu reclamo a meus filhos, eu reclamo a meu irmão, eu reclamo a minha irmã. Sim, Satanás, tu fizeste com que se fosse da casa de Deus, tu o induziste a que fizesse isso, porém eu venho agora em busca dele, o reclamo. Eu te pergunto: como sabes tu? Por quê? É porque eu sou herdeiro de todas as coisas, sou filho, amém, eu sou uma filha, eu tenho direito de ter saúde. Será que nós vamos ter que ser atingidos frontalmente, dessa forma? Pessoas queridas nossas serem atingidas terrivelmente, para que nós nos despertemos, recebamos assim uma sacudida e sejamos curados da amnésia que nos leva a esquecer de que somos filhas e filhos de Deus, quando estamos agindo indecentemente. É uma amnésia que esquece nos leva a esquecer a nossa identidade. Mas onde é que ele exclamou Abba? Foi lá na agonia do Getsemane. Talvez se ele estivesse num banquete oferecido para ele, porque Jesus esteve em muitos banquetes, não é? Ele diz: olha aí, comendo com pecadores. Jesus esteve em muitos banquetes, e em nenhum banquete ele clamou Abba, Pai. Não é certo? Vocês estão entendendo? Em nenhum banquete ele clamou Abba, Pai. Mas foi lá no Getsemane. Veja, elas me são dadas a mim, eu sou herdeiro e posso reclamar tudo que Deus me tem prometido, amém. Eu não posso continuar aqui por causa do nosso tempo, e eu tenho que terminar esse estudozinho aqui, ó. Nós vamos terminar hoje, da criança. É o casamento ainda, né? Compartilhado. Agora, virando para esse lado mais técnico da coisa, voltemos para filhos, crianças, né? A criança tem um senso próprio, vamos prestar atenção nisso,
de independência e se orienta instintivamente para ela dentro da mais perfeita ordem. Por quê? Porque Deus criou dessa forma. Agora, o adulto ansioso, às vezes ignorante, interfere nesse processo. Então você tem que entender o que é ser criança, que está num processo de desenvolvimento. Então ele interfere nesse processo neurotizando, interrompendo o desenvolvimento normal dela, sem perceber o mal que introduz naquela pobre vida para o resto de sua vida. Quando as primeiras correções, disciplinas, são brutas, animalescas, porque esse pai já foi criado daquela forma, um porrete. O mundo saiu do extremo e cai no outro, né? Sai do extremo e cai no outro. Saiu da ignorância, dos murros, das pancadas, e caiu na criação moderna, relaxada, sem disciplina, sem respeito, sem nada. Então vive de extremos. Nós não podemos ir para os extremos. Nós temos que estudar um lado sem, contudo, darmos vazão para o outro. Mesmo que nós não estudemos o outro lado naquela palestra. Nós estamos estudando esse lado. Quando as primeiras correções, preste bem atenção, mãe e pai, são brutas, são animalescas, se cria atmosfera para toda a vida daquela criança. A atmosfera do lar. Porque, afinal de contas, lar é convivência entre esposa, esposo e filhos. Os avós são como, quando a avó é como Lloyd e Eunice, tudo bem, mas fazem mais mal do que bem. Normalmente, olha, eu tenho constatado, gente, eu mexo com esse assunto há mais de 30 anos, desde Brasília. E quantas moças novas hoje estão com outros maridos, adúlteras, e vão para o inferno por culpa de suas próprias mães, por culpa de seus próprios pais. Quantos quadros já vi que eu penso assim, meu Deus, se essa moça mudasse lá para Amazonas e nunca mais visse essa mãe com esse marido dela e seus filhos, seria uma bênção para ela. Seria a salvação da alma dela. Ela não iria para o inferno. Mudasse para outro país e nunca mais visse. Isso é verdade, gente. Nós temos que olhar no espelho, bom, isso é verdade, acabou. Agora, quando se fica viúva e tem é Lloyd ou Eunice que era a mãe, que era a avó? É Lloyd, não é? Lloyd que era a avó. E tem uma Lloyd, tudo bem, mas, meu Jesus, eu posso testificar, minha avó foi a Lloyd. Foi uma Lloyd. Inclusive foi ela que me ensinou a Bíblia nas horas vagas. Gente, é muito fácil compreender isto. Então já começa com um grito, com a criança chorando de noite, e porque precisa dormir e tem que trabalhar, e já começa com um gritos dentro do quarto de noite, com reprovações. Uma criança sabe, essa caixinha aqui, isso é um mistério que Deus criou. Ela sabe que aquela irritação, que aquela reprovação é por causa da causa do sofrimento dela. Ela não está chorando à toa. Ela não tem outra maneira de pedir.
Esse psicólogo, esse irmão aqui, ele diz: não sou adepto de indisciplina, mas acredito eu, por minha experiência clínica com crianças, que existe uma matriz instintiva que conduz o indivíduo à seletividade diversa e que impõe limites firmes e efetivos pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Há quantas pessoas que são dementes, fracas da mente, por pancada que seus pais deram na cabeça. Cabeça não é lugar de bater. A irmã não gritou ali outro dia: bate nas pernas, com a correia boa. Não é murro, não é pancada. Você vê certas mães, até que, às vezes até aqui dentro mesmo, que causam irritação na gente. Billy Paul deu um tapa no filho dele, dentro do escritório do Mombrano uma vez. Mombrano disse: olha, você feriu o anjo dessa criança. Agora o Mombrano foi pela correção. Tanto que a menina dele já estava com 15 anos, levou a mão no correão, quando ela ia sair para a aula de rock. Cinturão. E aquele menino que estava jogando tudo no chão lá, e deram um copo de laranja e suco para ele, jogou na parede, ele disse: eu teria arrancado o couro dele. Força de expressão. Força de expressão. Às vezes a gente usa força de expressão aqui, as pessoas levam até para outros, né, de uma maneira tão malvada, tão impiedosa, causa só separações e divergências, mais nada. Força de expressão. Às vezes a gente é infeliz numa força de expressão. Mas aquilo foi uma força de expressão. Eu arrancaria o couro dele. Em força de expressão, quem que vai arrancar couro? A indisciplina é a resultante de duas forças opostas em conotação de protesto à liberdade de agir e se portar no mundo. Então você tem que mostrar que a sua liberdade tem um limite. Meu filho, minha filha, você não faça isso. Você é uma criança, você tem que brincar, mas tem a hora de brincar. Você não pode estar brincando na hora que tem que estudar. Você não pode estar brincando na hora que está na igreja, na hora do culto. Você não pode estar brincando na hora do culto doméstico. E é uma coisa, não é? Na hora do culto doméstico. Porque a atitude de uma criança, ela tem que ser reprovada veementemente pelos pais, quando as atitudes dos pais não tem quem possa reprová-las. A criança não tem como reprovar aquela atitude errada dela, senão chorar e acumular uma revolta dentro de si. Porque a criança sabe quando ela está apanhando, sendo corrigida de uma maneira justa. E quando a gente apanha de uma maneira injusta, você sabe que a dor é muito maior. Quantas vezes eu apanhei de uma maneira injusta até. Eu não devia ter apanhado aqui, porque eu fui o menino mais santo que Deus já criou na terra. Vocês deviam ficar com dó de mim, ué. Tristeza. Olha, se você não proíbe uma criança de fumar, mas se preocupa em fazê-lo entender sem repreensão o que causa o fumo, o malefício do hábito em sua saúde, possivelmente ela se aprendeu, no mínimo, de ter autoestima, preservar a sua saúde, a sua vida. Agora a mamãe fez um bolo, punha testo na panela de ferro, chamado testo, aquele prato velho esmaltado, e põe o bolo, brasa por baixo e brasa por cima no testo, né? Não sei porque chama testo, um prato esmaltado, tampando a panela. E aquilo cheirava gostoso, cheirava por volta de 3 horas da tarde.
A casa, aquele casarão do interior, e nós comemos o bolo, tomando café, né? Aquele lanchinho das 3. E ela foi lá para o quarto com a minha irmã. E eu fui dentro da caixa de engraxar, peguei um cigarro. Porque tomar um cafezinho daquele, com um bolinho daquele. E fiquei bem contrilho lá, né? Bem contrilho, como dizia a avó. No corredor, lá na janela. Quando eu vi, ela me pegou por trás aqui. Ah, Jesus. Foi só. Encergou esse cigarro aceso dentro da minha boca. Bateu até vestiu um vestido da minha irmã em mim. E ela não me acudia, não, ela fazia ajudar. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas é verdade, me deixou 3 dias de cama lá, comendo na cama e não podia nem ir no banheiro. De repente chega o hoje, doutor Bren lá, ela confiava muito no Bren. Ô tia, deixa o Joaquim sair para ir comigo lá no Barreirão, lá no Zé Coqueiro. Com você eu deixo. Aí levantei, as pernas até mole, parecendo um frango. Anda muitos dias piado, né, que sai. Gente, foi logo, eu falo para ele até hoje, você traiu a confiança de minha mãe. Nós já saímos na saída fumando já. E foi assim 13 anos. Eu tenho arrependimento. Se eu não tivesse fumado, minha saúde, meu físico seria outro. Se eu tenho muita resistência, se eu tenho aguentado vocês todos aí, vocês é que me aguentam, né? Pelo contrário. Aguentado essa barra toda, né? Durante esses anos, é porque Deus me acudiu cedo. Eu larguei de fumar, ainda novo, né? Não é que eu seja velho hoje, eu tenho que ter cuidado porque tem gente aqui atrás que fica escutando tudo, né? Aí então, o que aconteceu? Foram 13 anos. Mas quando Deus viu aquele desejo veemente em mim de deixar o cigarro, eu compreendi que aquilo era uma desgraça. Eu nunca devia ter começado. Por causa de companhia. Companhia, viu? É que os pais são muito desapercebidos, é com companhias. Eles são zelosos, são tudo, mas eles não percebem, eles não estudam as companhias. Eles não ajudam os filhos a escolher seus amigos. O problema maior é esse. Mas companhia. Até que um dia, veja que eu já contei esse aqui e vou contar de novo, porque calha no assunto. Ali na Avenida Parnaíba, esquina com a Rua 7, Igreja Cristã Evangélica. Eu fui criado lá. Então, para assistir um culto, escondi o cigarro lá. Isso depois de chorar, de fazer tanta coisa, rasgava cigarro dentro do rio, uma estrada, botava no fogo, fazia tudo que podia. Aí, quando eu escondi lá, debaixo de um banco no jardim, para pegar depois do culto, só para não entrar com cigarro na igreja. Nunca mais peguei. Tomei aversão pelo fumo. Tomei nojo. Agora você diz, então as pancadas já não resolvem, né? Ela pode ter errado na aplicação, mas ela estabeleceu em mim também uma posição contra aquilo. Eu tinha uma posição contra aquilo. Eu sabia que aquilo era veneno, eu sabia que aquilo me matava, eu sabia que aquilo era pecado. Ela pôs aquilo dentro de mim. Se foi de uma maneira errada, se foi certo, mas... Então, você mostrar, isso aqui é um exemplo, mostrar para ela o malefício daquele namoro, um possível namoro, que a compromete moralmente,
e que se não der certo, ela ficaria livre para outro casamento. Mostrar para ela, assim, os lados negativos, positivos das coisas. Tudo bem, tem esse lado bom, mas veja se compensa. Está aqui. A nossa expectativa com relação à educação dos filhos, misturados ao desejo de exibi-los socialmente, oprime e os desencaminham de suas orientações naturais para o bem-estar da vida. Por quê? Nós queremos que elas vivam como adultos, ainda sendo crianças. Então, qualquer pai sabe o que é de criança e que uma criança pode fazer como criança e que não vai deturpar, comprometer o seu desenvolvimento em vários aspectos da vida. A maneira fácil, a maneira mais eficiente e fácil de ensinar valores positivos às crianças não é lendo os manuais de educação e levando aos melhores psicólogos de família, ou prometendo pancadas para eles, ou mesmo prometendo prêmios, mas servindo de modelo, veja, servindo de modelos, para que a criança não entre em conflito com o seu senso de moral instintivo. Agora, por quê? Essa semana, uma mocinha de 16 anos me telefonou de outro estado, uma mãe, me telefonou, depois a menina falou também, no telefone. Mas o pai, tão agressivo, tão bruto na hora das refeições, uma coisa inconcebível, não é? Mas quando eu disse para ela, Jesus te ajuda, então por ele ser crente, ela está escandalizada com Jesus. Diz, mas Jesus existe ainda? Quando meu pai faz com a gente o que ele faz? Ela está chocada. Como é que eu vou sair numa hora dessa? Eu sou espírita, que pode dar para a gente. Eu falei, minha filha, quantas meninas de 16 anos morreram queimadas vivas aos pouquinhos nas arenas, comidas por leões, foram violentadas, tudo por causa de Jesus? A arena dessa era, a contradição dessa hora que nós estamos vivendo, é essa. Não vai ter arena como aquela mãe, não, mas tem uma arena de todas as formas. E você está dentro dela. Agora você pergunta se Jesus ainda existe? Então está num conflito neurótico. Estão neuróticos. Quem casar com aquela moça vai enfrentar um casamento neurótico em extremo. É quase que impossível viver com essa menina depois. Qualquer homem. Que herança. Que herança. Que bondade. Que fortuna esse pai dá para esses filhos, não é? Ora, isso violenta as crianças. Em primeiro lugar, os pais deveriam ser modelos. Quer dizer, se uma criança é apanhada desde o primeiro dia que nasce, com educação, com austeridade relativa do momento que ela vive, porque Jesus foi austero, todos os pais devem ser austeros, não brutos, mas se ensinam, não, dentro de um consenso com a própria criança. Então, o que acontece? Se fosse, desde o princípio, tratado com a devida educação, e ao crescerem ela fosse também percebendo, que ela vai percebendo desde novinha, desde os 8 meses de idade, ela já concebe até a correção. Há um cientista que diz que a criança deve ser corrigida a partir dos 8 meses de idade. Ela não tem que ser violentada, brutalizada. Corrigida é outra coisa. Deus corrige. O pai corrige. E a correção
no momento, às vezes, ela não é de bom grado, mas depois ela traz mais amor, traz mais carinho, traz mais segurança, porque aos poucos, na vivência, a criança vai vendo que se tivesse desobedecido, o que ia acontecer? E ela vai recebendo as recompensas naturais, não é uma caixa de bombom para não fazer aquilo, não. As recompensas naturais de terem obedecido, porque a pessoa percebe. Então ela vai percebendo naturalmente, aí o resultado é um lar que cresce daquela forma. Então não é um lar que precisa. Esses filhos não vão ser, nunca, não tem como. A Bíblia se cumpre direitinho. Eles nunca vão ser revoltados. Se algum desvaria, depois ele volta, porque a Bíblia diz que ele volta. Então nós vamos terminar aqui, porque o nosso tempo já passou. Mas fique nisso aqui: se o ambiente familiar é tenso, é nervoso, e pouco propício à formação sadia do pequeno ser, a televisão ou os fatos sociais perniciosos existentes serão inevitavelmente maléficos, servindo de modelo e facilitando a introjeção. Isso quer dizer, vai mostrar para eles meios de se safarem daquela condição que eles têm dentro de casa. E às vezes meios pervertidos. Por quê? Que mocinha de 14 anos estão dizendo: eu não fico mais em casa. Porque elas veem essa instrução nas novelas, na televisão, essas evasivas. Mas o que ele deixa entender aqui é o seguinte: que se o ambiente do lar é melhor do que o que eles vão ver lá fora, na televisão e lá fora, então eles vão dar preferência pelo melhor, não pelo pior. Eles vão ter o lar como um reduto. Então foi o caso do filho pródigo. Quando ele saiu, que foi embora e sofreu e acabou e vai sofrer mesmo, e que estava lá já desejando comer as bolotas do porco, ele lembrou que tinha um lugar muito melhor do que aquele, que valia a pena ele ser um escravo lá. Era muito melhor ele ser escravo lá do que livre lá fora. Amém? Deus abençoe.